como vão vocês? Estamos aqui novamente para mais um bate-papo e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho, mais profundamente a respeito da famosa frase nas constelações de tomar os pais. Por que que os consteladores e por que que Bert Hellinger colocou isso como a matéria-prima, como a raiz da gente poder ter uma vida com mais prosperidade? E veja bem, a prosperidade aqui não se trata de dinheiro material, não se trata de bens. A prosperidade, ela é energia. A prosperidade é a própria vida, é o fluxo da vida. E para que nós possamos ser prósperos, nós precisamos entrar em contato com a essência que nos deu a vida. Porque metade de nós vem biologicamente, emocionalmente da mãe e a outra metade, o outro 50%, geneticamente, biologicamente vem do pai. Então, todos nós temos as nossas dificuldades com os nossos pais. Tomar o pai, ficar bem com o pai, aceitar a mãe. Claro, todos nós tivemos, às vezes, uma mãe ausente, uma mãe agressiva, um pai com vícios. E é difícil a gente tomar no sentido de aceitar, de amar, de ser pleno nesse sentimento e nessa conexão que nós temos com ele. Mas, por mais que a gente fuja, não tem jeito, porque nós nascemos deles e nós passamos uma boa parte da nossa vida com eles. E nós fomos internalizando o papel deles naquilo que nós fomos vivenciando com eles. Maria Tereza, mas eu não tive pai. Maria Tereza, meu pai foi ausente. A gente internaliza nos primeiros 7 anos de vida um amigo que conviveu com a mãe, um tio, um avô. A gente tem essa figura masculina internalizada dentro de nós. E toda a essência que a gente traz geneticamente da história daquele pai que nós também não conhecemos. Como nós temos internalizado aquela mãe que era agressiva, aquela mãe que era deprimida, aquela mãe que era autoritária, aquela mãe que era rigorosa. E a mesma coisa o pai. E claro, essa foi a história deles. Isso foi que eles tiveram capacidade de nos dar. E para que a nossa vida possa ter esse fluxo, possa ter esta prosperidade, nós precisamos começar a trabalhar essas dificuldades. Porque por mais incrível que pareça, a gente cresce falando: nossa, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Nossa, jamais eu quero ser igual ao meu pai. E aí a gente se torna adultos e de repente, principalmente quando a gente casa e tem filhos, a gente começa a perceber que a gente se comporta às vezes como aquela mãe rigorosa, às vezes como aquela mãe crítica, às vezes como aquele pai super permissivo ou aquele pai que tinha vícios, ou aquele pai ausente. A gente começa a se comportar da mesma maneira com as nossas crias. Então, para que a vida tenha esse fluxo, nós precisamos nos rematernar, nós precisamos nos curar dessas dificuldades. Porque eles, hoje, eles não vão mudar mais, a não ser que eles tenham buscado um processo para que eles possam, de repente, lidar com as dificuldades deles. Mas hoje minha mãe tem 86 anos. E eu me lembro muito bem que a minha mãe sempre tomou muitos medicamentos. Eu olhava para aquilo e eu falava: ai meu Deus, eu nunca vou tomar tanto medicamento como minha mãe toma. Deus me livre, é muita coisa. E aí, de repente, eu me percebi tomando muitos suplementos, muitas vitaminas. E lá na minha cozinha tava cheio de potinhos. E eu falei: olha, eu tô igualzinha a mamãe. Eu não tô tomando remédio alopático, mas eu tô tomando um monte de vitamina e de suplemento. E eu dei muita risada e pude melhorar e fazer uma triagem daquele tanto
tanto de suplemento de vitamina que eu estava tomando e eu estava repetindo um padrão. Eu tinha muita dificuldade de tomar antibióticos. Depois que eu falei, não, eu não quero ser igual, e aí eu sempre me tratei com homeopatia, com florais, com fitoterapia, e de repente eu peguei uma infecção de garganta horrorosa e não tinha como, eu tinha que tomar antibiótico. Então eu me trabalhei e falei, não, nem 8 nem 80, eu vou tomar antibiótico porque eu preciso, tá? Os pais, muitas vezes a gente começa, pais que tiveram vícios, tá? Pai que teve vício. A gente começa a beber de final de semana, mas eu nunca vou beber como meu pai. De repente, a gente chega na vida adulta e tá bebendo muito e não se percebe. Então, a gente precisa internalizar os nossos pais no sentido de trabalhar essas dores, porque quanto mais a gente nega, quanto mais a gente renega, mais isso fica incrustado em nós e a gente tem as dificuldades que eles tiveram conosco. Então, dentro do trabalho das constelações, a gente sempre está trabalhando essa questão de olhar para essas dores que a gente traz do pai e da mãe, para essas dificuldades. E eu sempre digo que aqui não cabe a gente julgar os nossos pais. Eles nos deram aquilo que eles tinham para oferecer, aquilo que eles receberam dos nossos avós. E dos nossos pais lá para trás, não havia tecnologia terapêutica, não havia medicina como ela é hoje. Eles tiveram muitas dificuldades, muitas carências. As crianças não eram amadas, não eram respeitadas. Então aqui não é uma metralhadora para os nossos pais. É a gente começar a ter um novo olhar, para a gente poder internalizar a cura dessas dores que nós absorvemos quando a gente era criança, quando a gente chegou na adolescência, porque a gente vai repetir esse padrão na vida adulta, com nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Então, nós consteladores estamos sempre falando de pai e mãe, porque é a nossa origem, a gente veio deles. É o fluxo da vida, é a energia da vida. E se a gente quer que a prosperidade venha como energia, como abundância, o universo é abundante, o universo é próspero, o universo é belo, o universo ele é rico. E nós ficamos escassos porque a gente interrompe esses fluxos com dores, com traumas, com críticas, com grandes julgamentos. Então, a gente tem a oportunidade hoje em dia na humanidade de ter várias ferramentas dentro da área da psicologia, dentro do campo da filosofia, que desenvolveu essas técnicas terapêuticas, e eu aqui falo em particular da constelação familiar, que é a minha praia. Eu amo, eu vi a minha transformação do que eu era antes, do que eu sou hoje, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono dentro do meu casamento, e eu posso garantir que eu tenho uma vida muito mais feliz. Tem briga, tem discussão. Não foram eles que mudaram, sou eu que estou mudando na minha nova maneira de ser, na minha maneira de acolher a minha criança, na minha maneira de ter um novo olhar para os meus pais. Então, tá sempre aí o convite de vocês virem bater um papo comigo numa entrevista gratuita para a gente ver, de repente, o que está acontecendo. E esses vídeos vêm para trazer reflexões para vocês. E se tocou e se faz sentido, venha bater um papo comigo, tá? Dentro aí do meu canal do YouTube tem meu telefone, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, e vai ser um prazer enorme conversar com vocês. É gratuita a entrevista. Um beijo e até a próxima vez, e fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.